Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, muito bom dia. Hoje estou gravando na sexta-feira do dia 11/4/2025, 9h36 da manhã. 9 horas que era o horário para eu estar já postando, só que essa semana foi difícil, eu me atrasei, achei que eu não iria conseguir fazer, mas cá estou eu fazendo e vou entregar possivelmente atrasada. Peço desculpas por isso. Bom, essa semana foi difícil, apesar de ter tido muitos momentos bons, mas a minha mente estava inquieta e eu fiquei um pouco angustiada e não sabia nem dizer o porquê. Não conseguia encontrar um motivo, só sentia aquela angústia, aquele peso no peito. E já faz alguns dias que eu comecei a perceber que algumas coisas que antes me davam prazer, hoje não tem mais o mesmo efeito. E isso me assustou um pouco. Eu senti que eu perdi coisas. Senti que eu perdi coisas em mim que eu não consigo mais trazer de volta. É uma sensação estranha. Eu não entendi o que aconteceu. E até agora eu tô tentando buscar respostas, tipo, em que momento isso começou? O que devo fazer a partir daqui? Tem algo aqui que eu preciso aprender, mas eu não tô vendo ainda. Porque é assustador quando a gente perde o tesão naquelas coisas que antes nos incendiavam por dentro. De repente vira só um vazio, não completamente um vazio, porque você tem sentimentos ali, mas sentimentos negativos, sentimentos estranhos. E você fica angustiado e não se sentir empolgado com o que antes você estaria vibrando. Você olha para aquilo e não se identifica mais. É triste. Tomando meu cafezinho aqui. É triste porque a sensação que dá é que à medida em que percorremos a vida, parece que vamos deixando pedaços da gente para trás em cada turbulência que passamos. E parece que tudo foi lentamente perdendo brilho para mim. Sei lá, talvez eu só precise mudar a minha perspectiva para enxergar de volta a beleza das coisas. Reaprender a olhar. Ressignificar, sei lá. Ainda não sei como, mas eu vou chegar lá. Tô buscando, gente. Tamo buscando. E bosta. E tipo assim, as lives, cara, elas estão perdendo sentido. Mas eu devo dizer que a live de ontem foi muito satisfatória. Acho que depois que eu pensei bastante sobre esse assunto, eu tava me sentindo um pouco mal. Mas a live de ontem foi muito satisfatória. Mas durante a semana, durante alguns meses, com tudo que aconteceu, elas estão perdendo sentido. Embora eu goste de jogar, eu não consigo mais levar o entretenimento que antes eu levava. Eu sinto isso. Eu sei disso. Eu meio que perdi a paciência com as coisas. Às vezes você teve um dia desgastante. A mente tá um caos. E você só quer se desligar por algumas horas e se divertir com um jogo. E aí você quer relaxar, mas às vezes aparece alguém e faz um comentário que te tira completamente daquele momento. E eu sei que às vezes a pessoa nem tem noção. Mas é louco como uma frase pode acabar com toda a energia. E a gente não fala disso, eu não falo disso, mas essas pequenas coisas vão se acumulando, sabe? E às vezes é maldade mesmo, e eu só relevo, tento ser compreensível, porque às vezes pode ser eu que não estou bem e posso estar vendo a coisa por outro ângulo. Posso estar errada, né?
Mas tem pessoas que não pensam nas coisas antes de falar. Só falam porque acham que vai ser legal, engraçado, às vezes é e às vezes não. Talvez eu esteja mimizenta demais. Eu realmente não tô sabendo lidar, porque eu só quero relaxar e rir. E não tô mais me encontrando ali. Não sei se vocês já se sentiram assim. E aí teve um episódio que eu falei sobre futebol, que era algo que me encantava. E aquele sentimento foi sumindo. O mesmo tá acontecendo aqui agora com as lives. O sentimento tá sumindo. Mas talvez eu que precise melhorar como gerenciar as lives, torná-las legais. É foda porque quando você não tá bem, você não consegue fazer com que seja legal. E eu tenho assistido aos jogos do Inter pra voltar a sentir aquelas coisas. Acho que muita coisa que aconteceu comigo foi me destruindo e é difícil retornar para aquela essência. Não sei se vocês se sentem assim também ou se já se sentiram. Vocês já perderam a graça em alguma coisa que antes te fazia feliz? Como que vocês lidaram com isso? Se quiser, deixa um comentário sobre isso. Vamos pensar. E a única coisa no qual eu tenho me agarrado firmemente é aqui, no podcast. Porque escrever e pensar, criar, é algo que sempre me salvou. Eu sempre tentei extrair algo de bom do sofrimento e transformá-lo em algo bonito. Algo válido. Algo que alguém também já tenha passado. E se identifique e aquilo também salve a pessoa. Sei lá. E antes eu escrevia música, o violão era minha terapia. Embora eu não seja a expert em tocar violão, mas eu gostava de ficar ali fazendo musiquinha pra mim, sabe? Gravando as musiquinhas e tal. E agora ele tá estragado, não toco mais. Sobrou só escrita pra eu me divertir. E a única coisa que tem me deixado viva, me movimentado. Eu deito no travesseiro e começo a ler matérias no celular. Aquelas matérias, notícias do dia no Google, sabe? Eu vejo as notícias do dia e fico pensando no que falar na semana seguinte. E essa semana eu achei que eu não ia conseguir produzir mais nada. Porque embora eu tivesse lido muita coisa, eu não conseguia focar em nada, eu não conseguia... O meu sentimento de angústia tomou conta de toda a minha criatividade, que poderia ser do que eu poderia fazer aqui nessa semana, sabe? Porque assim, eu queria vir aqui e trazer algo positivo, algo engraçado, algo que levasse vocês. Mas como eu ia fazer isso se eu não estava me sentindo bem? E eu tenho que ser humana, cara, e transparente aqui. E não um personagem onde tudo é perfeito, onde eu sou sábia. Eu ainda não cheguei lá, eu tô na mesma que vocês, eu tô buscando. E essa semana eu não tenho me sentido bem. Não queria trazer algo negativo aqui, mas eu preciso ser real, eu preciso ser honesta comigo mesma e com vocês. Então eu pensei, cara, se eu não tô me sentindo bem assim, triste, angustiada, qual o problema de eu falar sobre isso? Por que não tentar tirar algo de bom? Por que não debater e tentar entender esses sentimentos? O podcast é pra isso, é acolhimento, não? E eu tava com receio de falar porque eu sei que o podcast 6 foi bom. Eu sei que foi porque eu me dediquei a fazer com que ele fosse bom. Eu botei toda a minha energia ali. Talvez alguém um dia vai olhar e dizer, não tá tão bom assim. Realmente, talvez não esteja. Só que eu estou vendo ele bom agora porque eu tô vendo o degrau que eu tô percorrendo. Que a cada podcast eu tento melhorar um pouco mais. Entende? E eu quero melhorar ainda mais as coisas. Mas eu também preciso ser sincera com o que eu tô sentindo no dia e confessar que é o meu diário, né?
E o podcast tem funcionado como um diário terapêutico para mim. Porque aqui eu posso dizer um pouco de como eu tô me sentindo no dia, ou como eu me senti na semana sobre algo. E eu desabafo aqui, porque eu sei que pouca gente vai clicar pra ouvir e muita gente pode se identificar. E cara, você não tá sozinho. Eu quero que esse espaço seja de acolhimento, tanto para acolher você, quanto para meu autoacolhimento. Por muitas vezes eu tentei e ainda tento desabafar com alguém sobre como eu me sinto. E acaba virando uma competição de sofrimento. Ninguém realmente te escuta e você se sente sozinho novamente. Vira uma competição, tipo, quem sofre mais? Porque veja só, eu estou passando isso, blá blá blá. E aí você fica sozinho na conversa, né? E eu entendi que a melhor forma de lidar com algumas dores é em silêncio. Não dizer nada. Até quando você vai fazer um projeto seu, alguma coisa você criou, o melhor que você pode fazer é calar sua boca e não dizer nada. Pode parecer a pior opção, porque sempre nos dizem para desabafar com alguém, mas eu concluí que essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu acho assim que desabafar às vezes com alguém pode até ser bom, mas a pessoa tem que realmente querer te ouvir, porque desabafar por desabafar é foda, sabe? Se não tiver ninguém pra você desabafar, se escute em silêncio, porque só você sabe da sua dor e seu motivo e seus motivos. E às vezes você tá falando, se abrindo e a pessoa tá falando de si, numa constante competição de sofrimento, e isso é um dos piores tipos de solidão, que é como se você estivesse gritando e a pessoa não tá te ouvindo. Você tá pedindo socorro e a pessoa não tá te ouvindo. E é complicado, né? E tipo, o outro motivo é simples. Não levar o seu peso para os outros. Porque a gente sabe que uma música, um filme, uma frase muda a química do cérebro. Muda a perspectiva da pessoa, que de um instante pode sair da felicidade para a tristeza profunda. Então, quando a gente fala algo pesado sobre a gente para outra pessoa, estamos depositando aquela energia nela, que talvez não esteja preparada para receber aquela carga emocional que a gente tá levando. E é difícil, sabe? É difícil porque a gente quer falar, a gente quer ser acolhido e se sentir melhor. Mas também temos que ser responsáveis e não levar aquela coisa negativa para alguém. Por isso eu entendi que resolver tudo em silêncio pode ser a melhor opção, ainda que doa mais. Porque assim, do seu caos, só você entende. Então, é só você que pode resolver as coisas. No final é só você. Desabafar meio que não resolve nada. Quer desabafar, cara? Desabafa com o ChatGPT, não tem erro. Ele te destrói com verdades absolutas. E tipo assim, eu não quero que esse espaço aqui seja para romantizar a melancolia, porque eu detesto isso. Antes eu achava a melancolia, nossa, maneiro. Mas depois de ler várias coisas, hoje em dia eu detesto isso. Porque as pessoas ficam romantizando a tristeza. Tipo assim, e pessoas que ficam romantizando a tristeza gostam de permanecer naquele sofrimento quase como um vício. E aliás, é um vício sim. Porque de acordo com o livro do Poder da Agora, onde o autor Eckhart Tolle, eu acho que é assim o nome dele, diz que existe uma parte do nosso inconsciente que tenta nos fazer permanecer no sofrimento. Porque se agirmos sobre ele, ele morre. E ele não quer morrer. Então ele coloca empecilhos na nossa mente, desculpas, para permanecermos em inércia. Então, para evitarmos essa melancolia coletiva, eu quero que vocês sintam o que tiverem que sentir, mas desabafe aqui. Tentem se manter conscientes sobre não querer aquele sentimento e achar meios para amenizar aquilo. Entender quais foram os gatilhos que despertaram aquilo em você. Acho que a gente consegue fazer isso. Acho que podemos melhorar coletivamente. E eu tentei entender o porquê que eu estava sentindo aquilo. Comecei a pensar o que tinha mudado. Comecei a pensar que eu não queria aquele sentimento. O que tinha mudado, o que tinha acontecido
que eu comecei a sentir aquelas coisas. E aí, às vezes, eu me pegava mergulhada no passado, através das minhas memórias, revivendo coisas que não voltam mais. Porque as pessoas ali da lembrança, as pessoas que estavam nessas lembranças, não são mais as mesmas também. Eu senti que eu também não era mais a mesma. Ficou só aquela memória bacaninha ali na cabeça. E aí eu ficava tentando lembrar, refazer meus passos do passado, para tentar entender o que tá acontecendo agora. O que havia de especial nessa época em que tudo parecia tão leve, tão gostoso de viver? Eu me faço essa pergunta quase sempre. Vocês já sentiram isso? Já sentiram que houve um tempo na vida de vocês em que vocês viveram com intensidade, com amor, com leveza, sem essa pressão que sentimos agora? Será que é só eu que tô sentindo essa pressão agora, ou vocês também se sentem assim? E eu acho que talvez seja isso, a forma como enxergávamos as coisas naquele tempo mudou. Fomos tomados pelo tempo, pela correria do dia a dia, fomos nos deixando para trás lentamente, sem perceber. E pouco a pouco fomos nos desconectando, aos poucos, de tudo. É essa sensação que dá. Então eu tava pensando que no meio dessa desconexão toda, tentamos retornar através de pequenas nostalgias para nos reconectarmos. Eu dei o nome disso de memórias de fuga, que é quando você foge da realidade e fica retornando ao passado para aonde você se sente confortável, entende? Você pensa, cara, eu gostava disso antes, era tão legal, vou fazer de novo. Tipo um filme em que você tem uma lembrança muito gostosa, aí você vai tentar ver ele de novo pra tentar sentir o que sentia e não vai sentir muita coisa. E não é culpa da qualidade do filme ou sei lá o que. É apenas que você mudou. Então parece que buscar nostalgia é um ato desesperador de tentar voltar a ser algo. Só que o antigo eu não existe mais. As suas emoções e percepções mudaram. E o sofrimento, ele surge quando a gente não aceita que mudou, que o mundo mudou e que sua inquietação, a angústia, é porque você tá pronto para ser algo novo, mas não está se permitindo. Eu acho que eu acabei de encontrar minha resposta aqui durante esse momento de reflexão. Será, cara? Faz sentido isso? Eu senti isso comigo. Não sei se isso faz sentido pra vocês. E eu acho, cara, que essa angústia sai a partir do momento que você sai da negação pra aceitação. Tipo assim, cara, é legal visitar as memórias do passado. É legal. Mas fazer isso pra fugir de um problema momentâneo é o que vai te fazer sofrer. Então, quando eu visitei, quando eu estive dentro dessas memórias, eu estava buscando conforto. Era algo que já era um ambiente era um ambiente já conhecido por mim. Então eu buscava conforto. Se algo na realidade estava me incomodando, ao invés de eu lidar com o problema e pensar sobre uma solução, eu simplesmente entrei para dentro da minha cabeça e permaneci lá e criei um drama. Fiz com que se tornasse angustiante. Porque eu não estava me ouvindo, eu não estava aceitando a realidade. Estava em negação. Eu percebi que eu estava em negação. A gente sente que tem algo mudando na vida e é um pouco assustador, você não quer mudar. Só que se você nega as mudanças, cara, nega que você está pronto para ser algo novo, isso te destrói. E aí você começa a buscar conforto no passado, só que não há conforto ali.
É só um álbum de fotos velhas que você vai olhar e você até vai lembrar um pouco das coisas do dia, mas você não vai sentir mais o que você sentia, porque você é outra coisa agora. E a gente tem que parar de negar. A gente tem que parar de negar a nova realidade. Buscar e abraçar aquilo que a vida está nos propondo no agora. E outra coisa, cara. Quando eu me dei conta disso, dessa coisa da nostalgia, a melhor coisa que você faz para não viver esses dramas é se manter ocupado, ser criativo. Você perder tempo assistindo coisas inúteis, assim, também é pra te tirar da realidade. Então a gente também tem que estar atento a isso. Porque se você tá se sentindo angustiado, você tá buscando conforto em coisas nostálgicas, é porque você tá negando a realidade, você tá negando se ouvir. E aí você também vai perder seu tempo vendo vídeos inúteis, coisas assim, baboseiras. Você também tá fugindo da realidade, tá se entretendo e não tá buscando melhorar, cara. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos, além de parar de negar a realidade, é se ocupar, cara. Você pega, vai organizar sua casa, você tira um tempo para você obter algum conhecimento, algo que você esteja buscando ali, ou até mesmo respostas internas. Tipo, eu estou me sentindo assim, beleza. Aí você procura um vídeo onde a pessoa fala sobre isso, onde a pessoa fala sobre gatilhos, onde a pessoa fala sobre por que você está buscando nostalgia, você se autoanalisa e você chega em algum lugar. E a partir dali você tem que trabalhar para se tornar para se tornar esse novo eu que a sua alma tá gritando para você ser, entende? Eu entendi dessa forma, porque a partir do momento em que eu fiz essas reflexões e comecei a buscar respostas, ler, escrever, pensar sobre por que eu tava sentindo aquilo, por que eu estava agindo daquela forma, por que as lives por que eu estou considerando as lives ruins? É porque eu perdi o prazer de fazer as coisas. E por que eu perdi o prazer de fazer as coisas? Porque elas se tornaram maçantes. Eu fiquei sem saber lidar com as coisas. Porque outras coisas na vida interna estavam me consumindo. E eu me perdi. Mas se eu estou sentindo incômodo com as lives e eu gosto de fazer as lives, não vou abandonar, não é isso que eu quero. Eu só estou sentindo que eu preciso mudar. Eu preciso fazer com que seja legal. Não só para quem tá assistindo, mas para mim. Parar de tornar aquilo maçante e repetitivo. Então, o meu incômodo com as lives é comigo, no final das contas. Porque eu sei que eu não tô entregando todo o potencial que eu poderia estar entregando ali. Você entende? E talvez a gente ainda possa se reconectar com aquelas coisas. Só que, claro, a gente não é mais o mesmo, né? Mas a gente ainda pode se reconectar. Como eu falei, eu tô assistindo os jogos do Inter de novo. Ontem eu assisti. E eu gostei de ver, cara. Eu senti um pouco do que eu sentia. Que é aquela vibração coletiva. Senti um pouco, cara. Então, e ontem a live foi legal também. Então, a forma que eu tô vendo as coisas é que o problema está comigo e eu tenho que resolver isso. Independente de ter comentários, que era algo que eu nunca liguei antes. Porque, assim, crítica eu não me incomodo, sabe? A pessoa me criticar, eu não me incomodo com as críticas, porque eu vou escutar e eu vou pensar sobre elas. Mas eu não estava com paciência para lidar, porque eu só queria relaxar. Então eu não queria lidar com comentários, entende? Eu só queria ali fazer a live, só que eu meio que tava no automático indo fazer a live. Eu acho que isso fez com que eu perdesse a vontade de fazer.
Mas é um problema meu que eu tenho que resolver. E quando eu resolver, eu vou deixar a live um pouco mais maneira e interessante. Mas é porque, assim, eu fico muito sem tempo, sabe? E aí eu não consigo entregar aquilo que eu gostaria de entregar, tanto nas lives. Porque eu tinha vários projetos e só que a vida ela vai te consumindo. Você não para e vocês sabem. Eu tenho animais pra cuidar e isso toma muito tempo, porque eu cuido praticamente sozinha, então quando você vai cuidar de toda uma casa, animais, limpezas e tal, você é sugado pra dentro dela. Você não consegue ter o seu tempo pessoal pra você ser produtivo em algo que você queira expressar. E tinha tanta coisa que eu queria fazer, cara, e que não dá porque não tem tempo, e quando tem tempo eu tô cansada. E eu acho que é isso, eu acho que todo esse sofrimento, toda essa busca por nostalgia minha é porque eu estou sem tempo para me tornar o que eu gostaria de ser, para entregar tudo aquilo que eu gostaria de entregar, aquilo que eu sei que eu sou capaz de entregar. Então eu vou ter que ser paciente e tentar me tornar o que eu gostaria de ser lentamente. Um passo de cada vez, não? E sem desculpas também. Que essas desculpas que eu crio pra mim mesma de dizer que eu não tenho tempo, talvez eu tenha tempo e não esteja enxergando. Talvez se eu cortar uma coisinha da minha vida ali pra poder encaixar o que eu quero, talvez dê certo. E eu achei que eu não ia conseguir produzir nada, cara. Eu tava completamente vazia de pensamentos. Só que, na verdade, o que eu mais tinha em mim durante a semana eram pensamentos. Aí, nos 45 do segundo tempo, eu consegui trazer algo aqui pra gente pensar. Espero que não tenha sido tão negativa, tão pesada. Eu acho que eu não fui. Eu acho que talvez vocês já tenham se sentido assim também, porque é normal do ser humano. E é bom ser reflexivo às vezes. É bom porque mesmo que eu tenha falado algo real aqui, de sofrimento, nostalgia, eu falei também sobre o quão ruim é ser tão melancólico assim. E eu acho importante eu falar isso para pessoas que me ouvirem e que gostam da melancolia de ficarem martirizando alguma coisa, perceberem que isso é ruim, sabe? Você pode sentir as coisas, você pode sentir a tristeza, o sofrimento, mas você deve se recusar a permanecer nela. A partir do momento em que você está estendendo aquele sofrimento, você já tem que ter a noção de que, opa, tem algo errado aqui, eu não posso permanecer com isso. E é uma questão de escolha, cara, você pode escolher sim. Tipo aquele meme que fala, não fica assim, vai ficar tudo bem, não fique triste. E aí a pessoa comenta numa legenda, dizendo, sim, é super fácil, é só escolher, é só eu escolher não ficar triste, ótimo, agora eu já estou feliz. E aí as pessoas brincam com isso. Só que é verdade, é real. Você escolhe permanecer no sofrimento. Não que você vá ficar imediatamente feliz, mas pelo menos você já vai criar a consciência de que você não quer mais sentir aquele sentimento ruim e que você vai fazer coisas para anular ele dentro de si. Não é uma coisa muito difícil, tipo, por mais merda que tenha sido as coisas, cara, eu passei meses terríveis de lidar com várias coisas ruins, perder meus bichinhos de estimação, e a sensação que dava é que eu não fiz o suficiente. Só que no fim das contas não era culpa minha, entendeu? Tudo que aconteceu. E eu me senti super mal. Por Deus, gente. Eu só pensava assim, meu Deus do céu, olha tudo que eu tô tendo que passar. Só que eu permanecia, os meus pensamentos era sempre, cara, ninguém vai sentir falta de mim se eu simplesmente parar de existir. Porque na minha cabeça era isso, tipo, na minha cabeça era que se eu não iria fazer diferença, entende? E depois eu parei de pensar assim, você dormia e aí a vida acontecia no outro dia.
E você tinha que ser forte naquele outro dia. E a cada dia em que você levantava da cama e escolhia continuar sendo forte para você e para os outros, você se lapidava. Quando você não tem tempo para lamentar coisas, só tem tempo de sobreviver, você ignora essas coisas. Você vai vendo que, no final das contas, é só você continuar que as coisas vão se ajeitando. Você escolhe. Se eu escolhesse permanecer na cama porque eu estava triste, eu ia estar escolhendo permanecer no sofrimento. Permanecer em inércia e a minha inconsciência estaria vencendo. Eu estaria me identificando com esta merda. Entende? E como eu escolhi não permanecer em posição fetal, prolongando aquele sofrimento, e sim levantando da cama e o que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso e vou me ocupar. E é isso que a gente tem que fazer, cara. Sentiu angústia, sentiu sofrimento, sentiu tristeza, tá passando por um momento difícil. Tudo bem, sente, sofre aquilo que tiver que sofrer, mas escolha não permanecer, porque esse é o pior lugar onde você pode ficar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha sido tão negativo, sei lá. Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês pensem bastante sobre as coisas. Tô entregando em cima da hora, não sei que horas eu vou postar isso aqui, porque eu vou dar uma revisada pra ver se não teve barulho externo. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado por quem ainda está se inscrevendo, por quem está curtindo. Deixe seu comentário, sua reflexão, se já se sentiu, como que você lidou, como você está lidando, o que você está passando. Se quiser comentar sobre o que está passando e não quiser falar abertamente no comentário, você pode mandar um e-mail pro Caixa Anônima, que o link vai estar aí na descrição. E essa semana não teve Caixa Anônima, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, então só vamos terminar aqui com esses tópicos aqui. Muito obrigado, gente. Valeu e fui!